Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? A boca fala do que o coração está cheio. Olá, sou Frei Alfredo, frade missionário naciano, e mais uma vez, como aos finais de semana, venho aqui neste canal que eu peço que você possa curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. Vejo que tem bastante gente que acessa. Peço, por favor, possa se inscrever também, curtir e compartilhar, para partilhar com a gente a palavra de Deus de cada domingo, do Evangelho de cada domingo. Que neste domingo, que é o 8º domingo do tempo comum, o último domingo antes do tempo da quaresma, Lucas 6, de 39 a 45. Lucas 6, 39 a 45. Pois bem, este evangelho escolhido para esta liturgia deste 8º domingo do tempo comum apresenta então a continuidade dos ensinamentos que Jesus vem fazendo há 2 domingos atrás, né, aos seus discípulos. Então, depois de Jesus ter convidado os seus discípulos a se tornarem filhos do Altíssimo por toda aquele tipo de atitude, aquele estilo de comportamento, agora Jesus estava convidando então eles para se tornarem homens bons, também para com os maus e ingratos, né? Aquela mudança de mentalidade. Depois de ter ensinado os seus discípulos a não excluir ninguém do alcance desse amor que deve ser para todos, depois de ter convidado esses discípulos a experimentarem os sentimentos maternais daquele amor misericordioso de Deus no relacionamento com os outros, agora então Jesus alerta os seus discípulos sobre os riscos que podem estar presentes nas relações na comunidade dos seus seguidores. São os riscos de uma espiritualidade farisaica, de agir como os fariseus agiam. Na hipocrisia, é representada aí pela pretensão de se colocarem como guias, como mestres dos outros. Isso era a atitude muito típica dos fariseus. Pois bem, isso não pode acontecer na comunidade dos seguidores de Jesus, porque existe somente um guia e um mestre, que é Cristo. É por isso, então, que Jesus diz aos seus discípulos, no seu ensinamento: acaso pode um cego guiar outro cego? Pode um cego guiar outro cego? Aqui a gente já pode perceber que a pretensão de ser guia do outro, de ser mestre do outro, já torna a pessoa cega em si mesma, porque o cristão não é chamado a ser guia, é chamado a ser guiado e somente por Cristo, o único guia. O único guia é Cristo. Então, na verdade, aqui na comunidade dos seguidores de Jesus, o cristão é companheiro de viagem. Não está à frente nem acima de ninguém. Caminha junto, viaja junto nesta aventura da vida, peregrinando. É companheiro de viagem para sustentar e apoiar um ao outro, encorajar um ao outro, mas nunca como guia. Jesus continua mostrando as consequências dessa atitude farisaica. Se um cego guiar outro cego, os dois caem na fossa. E essa era uma maldição bíblica lá do livro do Deuteronômio, que dizia: maldito seja aquele que extravia um cego do caminho. Pois bem, depois disso, então, Jesus novamente vem adverter, mas agora ele vai retomar o discurso da cegueira, dizendo assim: um discípulo não é maior do que um mestre, mas todo discípulo bom, bem formado, será como o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, na verdade, aqui, Jesus convida os seus discípulos a crescerem, tornando-se independentes. E ele é o protótipo, o paradigma, a ser independente e realizado, ser realizado como pessoa e não ter essa necessidade de um mestre, essa dependência, porque é o Espírito que guia. Jesus também deixa muito claro que Deus, o seu Pai, não governa os homens aí emanando leis e decretos que eles devem observar, mas comunicando interiormente o seu Espírito, que torna a pessoa livre, a pessoa independente, dessa liberdade que vem de Deus. Mas Jesus, então, depois volta mais uma vez ao tema da cegueira e explica qual é a consequência desta cegueira quando pergunta assim: por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho?
Portanto, aqui fica claro que a pretensão de ser guia e mestre dos outros pode levar o discípulo a pensar que tem tanta clareza sobre as realidades da vida que pode corrigir coisas que Jesus compara a um cisco. Quer dizer, cisco é algo insignificante, coisas corriqueiras, bobas, que não têm a menor importância. São coisas minúsculas, irrelevantes, com as quais às vezes esses que querem ser guias dos outros ficam focados, se fixam nisso. Então, já aí nós percebemos que tudo isso significa. Mas, por outro lado, quem se apega a essas coisas insignificantes geralmente age assim porque tem uma trave no seu olho, não é? Não enxerga a si mesmo. E a trave aqui significa algo muito mais grave. Algo muito mais grave, há coisas muito mais graves em si mesmo, no modo de ver, no modo de julgar, de enxergar a realidade, tão grave que não permite com que ele enxergue a própria realidade dele. Então, Jesus continua aqui agora de um modo um pouco irônico, dizendo assim: como é que podes dizer ao teu irmão, deixa que eu tire o cisco que está no teu olho, enquanto tu mesmo não vês a trave que está no teu olho? É um pouco de ironia que Jesus diz. Como não ver uma trave? Uma trave é algo semelhante a uma tora de uma árvore. Uma tora de madeira extraída de uma árvore, de uma viga enorme. Como não senti-la no próprio olho? Como não perceber a gravidade das minhas próprias questões, das minhas próprias debilidades? Portanto, é a trave no olho que faz ver o cisco, a farpa dos irmãos, mas que não permite enxergar essa enormidade no meu próprio olho, dessa maneira de ver. É presunção, a pretensão de superioridade em si mesmo. E isso é exatamente o que Jesus define como hipocrisia, uma atitude farisaica, típica deles. Aqui Jesus, então, faz um convite. Depois, é como se Jesus desfizesse o convite. Vou explicar. O convite ele faz quando acaba dizendo assim: tira primeiro a trave que está no teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É o que na espiritualidade a gente chama de correção fraterna. Mas eu disse há pouco, Jesus convida a tirar essa trave para depois tirar o que está no cisco do olho do irmão. Na verdade, depois ele é como se aí nesse próprio convite estivesse um desconvite, se a gente pudesse dizer assim, né? Porque, na verdade, quando alguém consegue tirar a trave do seu próprio olho, a vontade de procurar o cisco no olho dos irmãos desaparece, deixa de ser um assunto. Quem passa, então, a cuidar da própria maneira de enxergar a sua própria realidade e não é mais refém da presunção, da pretensão de superioridade sobre os outros, não sente mais necessidade disso, de ficar pegando as miudezas do outro, como se fossem coisas importantes e grandes. Quem passa a cuidar da própria vida, da própria realidade, não tem mais necessidade de fazer assim, de agir dessa maneira. Depois Jesus vai dar um critério para a vida autêntica do discípulo, para a autenticidade do discípulo, dizendo que falando na verdade de frutos. E quando esses frutos são vida, eles enriquecem a vida e comunicam a vida que vem de Deus. Jesus então faz com que todos compreendam o exemplo que acabava de apresentar, dizendo que não existe árvore bela, literalmente bela, bonita ou boa, como foi traduzido, mas literalmente bela e bonita que produza frutos maus. Isso é óbvio. Como também não existe árvore má ou feia, desprovida de beleza, que produza fruto bom. Literalmente, que produza fruto belo, fruto bonito. E aqui percebemos que Lucas continua com aquela imagem do belo, que é sinônimo do bem, com B maiúsculo, do belo na profundidade. Portanto, Jesus deixa muito claro que o critério de autenticidade é este. Não é na verdadeira ortodoxia, não é na rigidez da doutrina, mas a autenticidade está no fruto que produz o discípulo. Se um estilo de vida ou uma mensagem produz vida e enriquece a vida dos demais, portanto, quando frutifica dessa maneira do belo, certamente é porque vem de Deus, porque Deus é o autor da vida. Depois Jesus conclui dizendo assim: o homem bom tira coisas boas do seu coração.
E mais uma vez nós vemos que o coração aqui, na cultura judaica, lembramos, é a sede da mente, das decisões, da consciência, não o lugar dos sentimentos, como para nós. Mas então, o que significa dizer que este homem bom tira coisas boas do seu coração, ou tira o bem ou o belo? Significa dizer que quem alimenta-se do bem, inevitavelmente vai produzir o bem para o outro. Portanto, quando eu não produzo o bem para o outro, é um sinal de que eu devo me perguntar o que me alimenta de verdade. Então, é por isso que é importante a gente se alimentar somente daquilo que Lucas apresenta como o belo, ou como o bem, se quisermos, porque o que em nós se transforma em fonte de alimento é o que depois produz alimento para os outros. O texto do Evangelho para a liturgia desse 8º domingo do tempo comum não incluiu o versículo 46, parou no 45, mas gostaria de mencioná-lo porque o 46 é muito importante quando diz assim, porque se chamais somente Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo. Por quê? Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é que aquele que chama Senhor, Senhor, indica uma doutrina perfeita, essa expressão, a perfeita ortodoxia, mas depois não faz o que Jesus ensina, para Jesus é uma pessoa inútil. Infelizmente, e é somente isso que o homem mau tira do seu tesouro mau. Portanto, o texto de hoje é um convite de Jesus para que nos coloquemos sempre do lado do que é bom, do que é belo, sempre do lado do bem. Aqui não cabe discurso de ódio, racismo, violência, machismo, homofobia, nada disso. Fica o convite para nos alimentarmos do bem, somente do bem, para sermos pessoas também belas, no sentido mais profundo da expressão, para transmitir o bem aos outros, e não a feiura grotesca da violência, do ódio, do racismo, dos preconceitos e da guerra, que fere e mata a beleza da vida. Um grande abraço. Rezemos pela Ucrânia, rezemos por todos os países envolvidos, seja pela Rússia, seja pelos Estados Unidos, seja pelos neonazistas, como está acontecendo dentro da própria Ucrânia, esta violência insana. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.